Olha, acho que tem duas questões, assim. Primeiro, tem uma dificuldade maior das pesquisas lá nos Estados Unidos, pesquisas eleitorais, de captar o voto do Trump, né? Quer dizer, os eleitores que desejam e agora votaram de fato no Trump. Essa dificuldade, acho que tem dois motivos. Assim, um é a divisão geográfica, né? Quer dizer, você tem uma região dos Estados Unidos que é majoritariamente, ou que votou majoritariamente no Trump, majoritariamente no sentido de que os estados que deram maioria ao Trump. E esses estados, essas regiões, normalmente estão longe, estão distantes dos centros mais, ou os maiores centros, os centros mais urbanizados. E, evidentemente, que a mídia, que os jornais, que os institutos de pesquisas, que os analistas estão exatamente nas regiões mais urbanizadas. Então, acho que tem uma dificuldade de captar um pouco essa... não só o voto, não só o desejo do voto de muita gente no Trump, mas também um pouco entender as motivações desse eleitorado. Me parece que esse eleitorado é um pouco mais escondido. Ele está mais escondido se a gente comparar com os grandes centros, com a grande mídia, enfim, com os grandes analistas, com os institutos de pesquisa que normalmente estão nas cidades maiores ou nas regiões mais urbanizadas. Acho que esse é um caso importante. E o segundo, que é um pouco complementar a esse, é se não tem um pouco o viés do desejo. Né? Quer dizer, essa grande mídia ou, enfim, os institutos de pesquisa, por mais profissionais que sejam, imagina, eles são muito profissionais, mas eles tendem a enxergar também aquilo que confirma um pouco a perspectiva deles. E a perspectiva deles é da grande cidade, dos grandes espaços urbanos, que são, em geral, mais favoráveis ao Biden. Então, acho que dificulta um pouco para eles perceberem essas minúcias do eleitorado que votou efetivamente no Trump. Olha, eu acho que sim. Acho que sim também por duas observações que eu consigo fazer aqui a você, né? A primeira é que, e foi um pouco o que eu escrevi no artigo, quer dizer, essa é uma tradição americana. Quer dizer, e aí olhando numa perspectiva maior, de mais tempo, né, e meu papel de historiador talvez me ajude um pouco a pensar sobre isso, olhando em tempos mais alongados, os americanos, por várias oportunidades da história deles, eles, num dilema ou em algum tipo de enfrentamento entre assumir uma posição mais favorável à universalização, à globalização, à integração com outras regiões, ou assumir, por outro lado, uma posição mais favorável às suas questões internas, eles, no geral, durante a história deles, assumiram uma posição favorável à questão interna. Isso não é novidade, eles chamam de isolacionismo, é um termo usado pelos americanos. Já foi bastante criticado, enfim, é uma polêmica entre eles, entre os intelectuais americanos, mas é uma política bastante comum entre eles. Essa política não foi inventada ou recentemente por conta de algumas questões aí mais contextuais, né, dos últimos 30 anos, 20 anos, que, enfim, da globalização, dos perdedores ou esquecidos da globalização, ascensão da China, tem uma série de questões, né, que envolvem essa discussão. Guerras no Oriente Médio, o atentado de 11 de setembro, tudo isso fez com que os americanos repensassem a posição deles no mundo. E esse repensar da posição deles no mundo não foi criado pelo Trump nos últimos anos. O Obama já vinha falando disso, né? Mas de maneira muito menos enfática e muito menos polêmica e muito mais suave, digamos assim, que o Obama fazia isso do que o Trump. Então, eu acho que nós estamos, na verdade, comparando a administração anterior do Trump e a administração ainda mais antiga, né, que é a do Obama, e a partir dessa comparação, a gente está identificando uma posição antiglobalista, uma posição mais voltada para dentro, né, para a política interna do Trump. Mas se for olhar a postura do Obama, ela não foi muito diferente, talvez tenha sido diferente na intensidade, mas ela também tinha um forte viés de política interna, né, exatamente por conta dessas questões. Então não me parece que o Biden vai fazer uma grande mudança, a não ser, de novo, na intensidade. Me parece que ele é menos
afoito e menos polêmico em relação a essa reorganização da participação americana no mundo, e, portanto, alguns acordos e algumas questões internacionais devem ser mantidos pelo Biden, ou pelo menos ele parece desejar muito mais do que o Trump. Mas, de qualquer modo, esse viés de um certo isolacionismo que dialoga com a história do isolacionismo americano, me parece que o Biden também vai ter continuidade. Acho que sim, acho que o ponto maior de uma posição mais favorável do Biden a um certo universalismo, que seria contrário a essa tendência que nós identificamos como sendo mais isolacionista. O Biden tende a ser mais tímido com isso do que o Trump. Esse isolacionismo tende a ser mais tímido com o Biden do que com o Trump. Eu acho que o ponto de maior aderência do Biden vai ser a questão ambiental. Acho que a questão ambiental assume um lugar que foi, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, a questão nuclear, né, da Guerra Fria, ou da questão armamentista, né, que os democratas tendiam a entender lá nos anos 60, nos 70, como sendo algo negociável, algo mais, enfim, perigoso o suficiente para que os americanos não assumissem uma posição mais fechada ou mais voltada para si mesmo. Então, acho que a questão ambiental vai dar uma diferença grande. Assim, o Biden tende a fazer uma questão ambiental muito mais negociada no paradigma criado pelos próprios americanos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que tem a ideia da cooperação, negociação nos organismos internacionais, do que o Trump vinha assumindo uma posição mais fechada, mais nacionalista e mais até negacionista dessa questão ambiental. Então, acho que aí tem um ponto de inflexão importante, né? E mesmo sendo um só, que talvez seja o mais visível, ele é imenso. Quer dizer, eu acho que ele vai ter um impacto relativamente grande nas negociações internacionais a partir de agora. O país sai muito dividido, né? A ideia da onda azul que varreria os Estados Unidos, porque responderia a uma presidência muito polêmica, muito idiosincrática, muito errática do Trump, não se confirma. Quer dizer, a gente está esperando o resultado, mas o resultado, mesmo que seja favorável ao Biden, será muito apertado, né? Então não se confirma essa onda azul. Né? O Senado pode continuar com uma maioria ainda aí. Possivelmente. Possivelmente o Senado tem a maioria republicana, a maior parte dos governadores eleito, ou a maioria dos governadores também é republicana. Então isso impacta muito na política interna dos Estados Unidos, é claro. Então, não temos essa onda azul, não temos essa unanimidade ou uma onda, de fato, que mostre, bom, agora chegou ao fim, né, esse trumpismo com a trajetória dos republicanos e uma combinação que o Trump conseguiu fazer nas últimas eleições. Ao contrário, me parece que isso vai ainda vigorar e ainda ser bastante convincente em boa parte da sociedade americana. Então, aí parece que o Biden terá um problema de política interna, porque o país está muito dividido. E o país está muito dividido com duas questões fundamentais, né? Diria até três. Uma delas é o erro, ou pelo menos um parcial equívoco, né, dos institutos de pesquisa. Quer dizer, eles serão bastante questionados a partir de agora, ou eles serão mais questionados ainda do que em 2016, né? Já tinha sido uma surpresa lá atrás, mas pareceu um erro, pareceu um equívoco. Agora parece algo, enfim, de novo esses institutos erraram. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada no método, tem alguma manipulação nisso. Quer dizer, essa discussão tende a ficar um pouco mais calorosa. A outra coisa é óbvia, a pandemia. Os resultados da pandemia, a gente não sabe se vai ter uma segunda onda nos Estados Unidos, como a Europa está vivendo, e como que a economia americana vai responder a isso. Então, isso tudo vai aparecer. E a outra, evidente, é o recrudescimento dos movimentos minoritários ou de minorias, de identidades minoritárias, que nos últimos meses ficaram bastante evidentes, até por conta das questões raciais, que são questões muito sérias nos Estados Unidos. Então, acho que essas três coisas tendem a dar continuidade a essa polêmica. Agora, se o Biden de fato se confirmar como vencedor para o lado do Biden, num país muito dividido, que não sai tão convencido assim de que os democratas avançaram, que os democratas de fato têm um projeto melhor do que o Trump, né? A disputa está muito acirrada.
acho que isso depende muito como o Biden vai conduzir a sua política externa. E digo isso de novo agora, me amparando numa visão mais de longo prazo que a minha formação em história às vezes me exige ter, né? Que é o seguinte, quer dizer, nós estamos acostumados, depois da Segunda Guerra Mundial, de toda a organização institucional e internacional depois da Segunda Guerra, que fica mais evidente com o fim da Guerra Fria, nós estamos muito acostumados em ter uma liderança americana muito transparente, no sentido de que nós não duvidamos da liderança americana. Desde então, nós não duvidamos da liderança americana. Só que, de uns anos para cá, os próprios americanos nos fizeram duvidar, que foi exatamente a política do Trump, ou a maneira que o Trump se posicionou. E aí, evidentemente, que eu estou pensando na ascensão da China. É claro que eles têm relações muito fortes, China e Estados Unidos, de modo que não necessariamente vai terminar num conflito, quer dizer, tem uma série de outras questões que eliminam a possibilidade ou que diminuem a possibilidade de ter um conflito armado ou um conflito mais aberto entre Estados Unidos e China. O que significa que eu não estou apostando nisso. Mas a maneira como o Biden vai tentar reconstruir um pouco essa visão que ele vai passar ao mundo sobre a liderança americana vai determinar um pouco os humores, né, de várias partes do mundo em relação se esse modelo liderado pelos Estados Unidos, que nós estamos tão acostumados, né, já há 50 anos, 70 anos aproximadamente, se esse modelo continuará vigorando, mesmo que agora a gente tenha que entender qual é o papel da China nisso, ou se esse modelo de liderança americano, do ponto de vista institucional, vai perder cada vez mais força. Porque o Biden pode simplesmente, como você perguntou ainda agora, mesmo que ele retome, eu acho que ele vai retomar a questão ambiental de maneira mais universal, mas ele pode também dar continuidade, por conta da própria tradição americana, de fazer uma política que negue, muitas vezes, as questões internacionais. É claro que há uma discussão entre democratas e republicanos nessa posição dos Estados Unidos, mas os democratas, em vários momentos da história, também adotaram medidas mais fortes com isso. Vamos lembrar que o Trump, nos últimos 4 anos, mesmo com todas as apostas que ele faria isso, ele não começou nenhuma guerra. Quer dizer, todo mundo esperava que o Trump tivesse uma atitude mais bélica, mais belicosa, e ele até assumiu algum tipo de argumento, né, ou pelo menos de narrativa um pouco mais belicosa, mas isso não se confirmou. Né? Possivelmente, aí estou fazendo um efeito um pouco, uma história um pouco de trás para frente, aí tem um risco muito grande de fazer isso, mas dificilmente se não tivesse a pandemia, né, que era inesperado, que a gente não tem como, não está no jogo de xadrez tradicional nosso, né, do xadrez da política internacional, da economia, a pandemia nos pega de maneira atravessada, né? Se não tivesse a pandemia, dificilmente o Trump perderia a eleição. Né? Os americanos têm uma lógica que não mexeu no bolso e não morreu muita gente, ele é um bom presidente. Né? E o Trump aumentou o emprego, ou pelo menos aumentou o emprego na época do Trump, e ele não fez guerra, como todo mundo esperava que ele fizesse. Então, nesse sentido, o Obama foi muito mais belicoso que o Trump. Não na narrativa, o Obama tem uma narrativa muito mais atraente, né? Mas o Biden foi vice do Obama, enfim, e eles foram muito mais militarizados nesse sentido, ou belicosos nesse sentido, do que o Trump. Então a gente não sabe muito bem se essa postura dos democratas vai assumir um pouco uma lógica organizada, inclusive, pelo Obama, né? E nesse sentido, a posição americana internacional vai contar muito para a gente recuperar uma espécie de um mundo organizado pelas ideias americanas, que é o que a gente está acostumado desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou se de fato esse mundo está ruindo vis-à-vis a ascensão da China. Esse equilíbrio é que vai estabelecer, ao meu entender, se o populismo do Trump, por exemplo, vai continuar sendo muito influente em outras regiões, ou se a gente vai ter o Trump como uma espécie de período de ajuste de uma crise que nós vivemos e que agora, de alguma maneira, nós estamos caminhando para um centro um pouco mais estável e menos barulhento. Então depende muito da postura que o Trump vai adotar na política internacional. Acho que vai ser fundamental, na verdade, esse debate. Acho que passa exatamente por esse debate. Como é que os americanos vão coordenar essa questão internacional em relação à China. Por isso que eu falo que depende muito como o Biden vai se posicionar, caso o Biden, de fato, se confirme como vencedor da eleição. Porque ficou claro que a China... Quer dizer,
a China tem aquela ambiguidade, né? Quer dizer, a China reivindica um papel numa economia de mercado internacional, numa economia capitalista, mas a China vinha apresentando algumas diretrizes da sua política interna, do seu posicionamento, que aderiam, né, a essa questão da economia internacional, capitalista, global, de mercado. Né, a China pediu para entrar na OMC, enfim, tinha adotado isso como sua política, mas recentemente a China vem regredindo em algumas questões relacionadas à sua política interna. Né, e ao autoritarismo na política interna, enfim. Então, esse equilíbrio da China, lembrando que uma boa parte da dívida americana está na mão dos chineses. Né, os chineses são donos de parte da dívida muito significativa dos americanos. Então, me parece que não tem uma possibilidade de conflito aberto, não é isso que está caminhando para acontecer, mas talvez um compartilhamento diferente dessa liderança. E esse compartilhamento, essa ponderação da liderança americana vai depender muito como os americanos, por exemplo, negociam com a União Europeia. Essa posição da Alemanha e da França, recentemente, que você cita na sua questão, de, assim como os Estados Unidos, acusar a China, as empresas chinesas, a tecnologia chinesa, de serem, enfim, ou desleais, ou de não serem adequadas aos princípios aí europeus, me parece uma grande vitória, um grande passo dessa política americana. De novo, se o Biden souber organizar isso, mesmo que ele não negue, né, organizar essa postura em relação à China, não negando a liderança americana, mas entendendo que a posição da China exige dos americanos uma defesa mais firme dessa ordem que os americanos organizaram nos últimos 70 anos, me parece que ele vai ter um bom equilíbrio. E aí a gente tem itens importantes. A guerra comercial com a China deve continuar, mas a possibilidade de uma guerra militar talvez seja menor. O meio ambiente tem que incluir Estados Unidos e China na negociação, e os americanos podem liderar isso. E aí, de novo, vai depender muito dessa posição do Biden. Então, me parece que essa negociação com a Europa e esse item que você falou em relação à China também são fundamentais para ver como que o Biden vai organizar essa reestruturação da liderança americana agora com a China na jogada, com a China muito forte. Acho que esse é o grande ponto.